Nós vamos então falar um pouquinho sobre o conteúdo histórico do livro de Joel, lembrando que Deus, Jeová é o meu Deus. Interessante que observarmos que Joel ele é um dos primeiros profetas escritores. O Joel ele é contemporâneo de Elias e Eliseu. Então, veja só uma ordem cronológica no Velho Testamento. Então, ele é chamado profeta do avivamento. No capítulo 2, 28 a 32, ele é citado por Pedro no seu discurso lá em Atos, no capítulo 2, versículo 16 ao versículo 20, E derramarei, que é o texto que mais nós conhecemos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas profetizarão naqueles dias, e derramarei do meu espírito. Então lá no capítulo 2, verso 28 e verso 29 também está lá a narrativa em Atos do Apóstolo, o Pedro. Okay? Então, dentro desses conteúdos, eu só fiz essa observação para você entender ali que o Joel é um dos primeiros, escritor, profeta literal, em literatura. O conteúdo do livro, o livro contém as melhores descrições de toda a literatura mundial, de uma praga de gafanhotos, como um símbolo de castigo. Nós vamos encontrar lá no capítulo 2, no verso 1 ao verso 11. Então Joel narra dessa praga de gafanhotos. É interessante que depois você pode fazer uma pesquisa, que não só no material bíblico, mas no material secular, existe registros dessa praga de gafanhoto que houve nesse período em várias nações, não foi só na nação de Israel. Joel prediz o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, lá no capítulo 2, verso 28 e o verso de número 29. Como também, olha que interessante, como também contém profecias dos finais dos tempos, e do seu cumprimento, ainda que elas virão acontecer nos finais dos tempos. O Joel ele fala muito sobre o vale de Josafá, lá no capítulo 3, no verso 2 ao verso 3, e também o verso de número 12. O profeta Joel ele usava simbolicamente o vale de Josafá, referindo-se à planície do Armagedon, lugar da grande peleja de Israel e das grandes vitórias sobre os seus inimigos. É o lugar onde dará a última e decisiva rebelião contra o Senhor nosso Deus. As nações se reunirão juntamente com o anticristo na chamada que nós conhecemos, a batalha do Armagedon. E Joel já menciona muito sobre isso aí. No capítulo 3, versículo 12, ele traz esse paralelo aí sobre o Armagedon. Ele diz assim: move-se as nações, subam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O capítulo 3, o verso 14 diz assim: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, referindo-se ao vale de Josafá. Ok? Então, basicamente essa é a estrutura do livro de Joel, e depois você pode escorrer com mais cuidado, fazendo uma leitura mais rápida. Ok? Nós falaremos um pouquinho agora sobre Amós. Amós, ele é natural da Judéia. Amós, ele profetizou contra Israel no ano de mais ou menos 752 a.C. Amós, ele profetizou durante o reinado de Osias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Você vai encontrar isso aí lá em 2 Crônicas, capítulo 26, e também você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao versículo 29. O conteúdo do livro de Amós, a mensagem religiosa, é uma mensagem religiosa para a época de luxo, e opressão, situação de Israel na época. Então, era um luxo e ao mesmo tempo esse luxo trazia opressão a outras pessoas. A mensagem do livro de Amós eram dada publicamente
nas proximidades do palácio ou do templo. Então, o local que Amós profetizava e trazia suas palavras era por volta mais vezes do palácio, ou às vezes em algum momento no templo. O rei Jeroboão elevou o reino ao máximo do seu poder, né? Havia ricos, né, e pobres. Ao máximo do seu poder, que eu digo assim, não havia uma classe intermediária. Então, ou você era muito rico ou você era pobre, no contexto já não um pobre, mas praticamente quase um miserável, né? Então, no capítulo 3, no versículo 15, no capítulo 6, no 4 ao 6, você vai ver os opressores, né? Opressores, no capítulo 4 também oprimindo. Você vai encontrar no capítulo 4 e no capítulo 3 também o aspecto de violência, roubo, desonestidade. Você vai encontrar ali no capítulo 8, do verso 5 ao 6. No capítulo 2, versos 6 a 8, você vai encontrar sobre a idolatria, corrupção, né? Com 2 anos, né, de antecipação, Amós profetizou sobre um grande terremoto. Você vai encontrar lá no capítulo 8, no verso 8 também, e no capítulo 9, o verso de número 5, e nesse paralelo também no capítulo 1 ali, capítulo 1 também vai falar alguma coisa. Amazias, o sumo sacerdote, né, do santuário chamado Santuário Real, acusou o profeta de traição. Então o profeta Amós não só terrorizou, né, e respondeu ousadamente aos que queriam proibi-lo de falar. Então ele chega a ser acusado de ser um traidor da nação, de ser um traidor da pátria. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 7, no versículo 14, no versículo 15, essas palavras, dizendo assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, Amós ele enfrenta essa dificuldade, acusado, e ele diz: olha, é como que ele dissesse assim: vocês estão achando que eu estou querendo fazer isso aqui? Vocês estão achando que eu estou, por minha conta, fazendo isso aqui? Não. O Senhor me tirou lá, o Senhor me trouxe, e eu estou fazendo o papel do profeta de Deus para essa nação. Tá? Uma curiosidade em relação a Amós é que o profeta é um profeta que denuncia a injustiça social. Né? O profeta, ele era um profeta que Deus usou para ele bater de frente com a injustiça social. Então, o nosso Deus é um Deus que ele não tem prazer na injustiça social. É um Deus que chega um momento que a injustiça social, né, ela se torna abominação ao nosso Deus. Né? E Amós, é curioso quando você lê Amós, que ele é um profeta que ele denuncia a injustiça social. Quando você vê um profeta, que se diz profeta de Deus, que ele não denuncia a injustiça social, ou que a injustiça social não traz peso ao coração dele, cuidado com esse profeta. Né? Então, outra coisa, ele não era sacerdote, não era filho de profeta, né? Um homem simples, era pastor de ovelha, boiadeiro, também cultivava figos, né? Ali os figos silvestres, no capítulo 7, versículo 14. Então esse é o perfil que você vai encontrar do profeta Amós. Amém? Logo em seguida, Amós, nós temos o profeta Obadias. Obadias. O significado da palavra Obadias é o servo ou adorador de Jeová. Então, você vai conseguir essas outras traduções para o significado do nome de Obadias. O servo ou o adorador de Jeová. Os dois são servos, ok? Profecias contra Edom e a descendência de Esaú, sempre em luta contra Israel. Então,
os edonitas eram um povo orgulhoso que com amargura e ressentimento buscava oportunidades de prejudicar os descendentes de Jacó e seus irmãos. Vemos este antagonismo no Novo Testamento. Jesus Cristo era judeu, um descendente de Jacó, e Herodes um edonita, descendente de Saul. Então veja lá, no Velho e aqui no Novo, a briga para destruir a semente de Jesus. Então sempre houve esse conflito com os edonitas, com os filhos de Edom, e também os filhos de Israel. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, você vai encontrar isso aí lá em Obadias, capítulo 12 e o capítulo 13. Então, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, o Edom se alegrou, com a derrota de Israel. Então você vai ler desses textos assim, que eles sentiram prazer com a derrota de Israel, a tomada de Jerusalém, a destruição, e a dominação deles lá. Também você vai encontrar o salmista no Salmo 137, expressando também que os edonitas sentiram prazer na queda de Jerusalém, na queda de Israel. O conteúdo histórico, a mensagem do profeta era contra o orgulho, o ódio, e esse orgulho, o ódio, o antissemitismo de Edom contra Israel, cuja a causa Deus defende. Então Deus é contra não só o orgulho, mas Deus é contra essa discriminação racial. Então a mensagem do profeta é contra esses argumentos, é contra esse modelo, esse estilo de vida das pessoas que estavam vivendo uma vida de opressão, mas também vivia uma vida de orgulho, uma vida que viver de uma forma separatista. As palavras do profeta contra os edonitas foram cumpridas a seu tempo. A nação desapareceu. Então, tudo aquilo que o profeta dizia, olha, se vocês não voltarem ao Senhor, se vocês continuarem assim, e Deus fazendo uma profecia para uma nação se converter. No capítulo 17, verso 21, você vai encontrar isso. No entanto, não deram ouvidos, como muitas outras nações que foram, mas passar do tempo, essa nação, elas vieram desaparecer. Motivos da maldição contra Esaú. Nós vamos encontrar ali motivos da maldição contra Esaú, violência contra o irmão, no verso de número 10. No verso de número 11, que eu estou falando aqui para vocês, é do capítulo de número 17. Aqui nesse conteúdo aqui, nós vamos encontrar no verso 11, ele alia-se com os inimigos para destruir Israel. No verso 12, ele se alegra com a derrota de Israel. No verso 13, ele olha satisfeito, para que o mal se estenda, para que o mal se estenda. E o mal se estendeu a sua mão contra o seu exército. Então nós vamos encontrar aqui todo separado nesse livro, mostrando assim como Deus reprova a questão do ódio, do orgulho, do antissemitismo. Nosso Deus não, nosso Deus é um Deus, um Deus de agregar, e não um Deus que promove qualquer tipo de separação. E o profeta já fazia isso aí no Velho Testamento. Eu quero compartilhar com você algumas curiosidades. É o quarto livro dos profetas menores, e é o menor livro do Antigo Testamento. Menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versos. Então, Edom significa Esaú, e Edom já vem lá do Gênesis, lembra lá do guisado vermelho. Edom quer dizer avermelhado, cor. Edom é cor de terra, é cor avermelhada.
Então nós vamos encontrar o significado do Esaú relacionado com essa cor avermelhada, com essa cor escura. Ok? Então, sempre que você observar aqui esse livro, você vai ver Deus trazendo uma palavra a essa nação. O verso 15 do livro, ele termina com uma frase muito interessante: a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então Deus conclui ali dizendo, olha, no verso 15 ali, a sua maldade vai vir sobre a tua cabeça. Se você olhar o Salmo número 7, versículo 14, verso 16, você vai fazer esse paralelo também, Deus dizendo que essas nações que assim fizeram, Deus, a maldade deles vai vir sobre a cabeça deles, né? Então o preconceito contra o povo judeu é cultivado até hoje, desde lá do estabelecimento do Gênesis começa essa dificuldade, essas confusões, mas o preconceito em relação ao judeu, ao povo de Deus, ainda é cultivado nos dias de hoje. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas. O profeta Jonas era galileu. Como era galileu, como Naum e Malaquias, provavelmente o Jonas, ele tem um aspecto assim, muito interessante, o livro de Jonas. Assim, ele é um profeta da Galileia. O profeta que surge nos termos também da Galileia. Assim como Nicodemos busca resposta e diz assim, pode, né? Como outros também no Novo Testamento disseram, será que vem alguma coisa boa da Galileia? Provavelmente, me engano, os fariseus pela resposta do Nicodemos, da Galileia, né? Pode surgir alguma coisa boa, que nós vamos encontrar lá em João capítulo 7, versículo 55. Então Jonas, ele é proveniente ali da Galileia, ele vem daquela região. Ele inicia o seu ministério ao mesmo tempo em que o profeta Eliseu está encerrando dele. Então, está terminando o ministério do profeta, está iniciando o profeta do Jonas. Então, quando nós observamos assim, dá uma olhada como o ministério de Jonas é bem antigo e antecede a muitos outros profetas maiores que nós já estudamos. O livro trata do anúncio da destruição de Nínive. Jonas, ele vai falar sobre a destruição de Nínive, né? Uma narrativa biográfica e registrada da história e da dificuldade, né? E da resistência também do profeta em obedecer à vontade de Deus em relação à questão de profetizar a Nínive. Jonas, ele é estabelecido como um dos primeiros missionários transcultural, né, que Deus manda ele ir profetizar, né, para a cidade de Nínive. E mostra também no livro de Jonas, nós vamos ver a paciência de Deus, ensinando o profeta que os esforços humanos são inúteis, porque não pode impedir a realização dos propósitos de Deus. Então no livro de Jonas você vai encontrar toda essa narrativa. Jonas, até que nós conhecemos melhor no livro dos profetas menores, porque Jonas nós temos mais ouvido mensagens sobre eles, né? Mas no livro de Jonas está explícito ali a paciência de Deus, ensinando que os esforços do homem são inúteis quanto o propósito de Deus tem que ser realizado na sua vida. Você pode correr, pode fazer, mas o propósito de Deus vai ser realizado. Porque não conhecer a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua justiça própria, né? Às vezes nós deixamos de obedecermos a Deus, queremos estabelecer a nossa justiça própria. Paulo fala isso aí em Romanos capítulo 10, versículo 3, sobre essa nossa justiça, que nós a consideramos, né, uma excelente justiça. Então Jonas não aceita o arrependimento de Nínive por achar sua destruição
por achar que sua destruição favoreceria a sua nação. E não era, ele não estava errado. Os sírios eram perversos, né? Israel, se Deus destruísse Nínive, Israel seria liberto da opressão. Né? Então o livro ensina que Deus é bom e a sua graça se estende a todos, né? Justos e ímpios, gentios e judeus. Traçando um paralelo lá em Romanos, você vai encontrar no capítulo 3, Paulo falando que a graça, a misericórdia de Deus é para todos. Né? Jonas não era covarde. Esse sentimento que Jonas era covarde, não, ele não era covarde. E nem tímido. Você vai encontrar no capítulo 1, verso 12, e no 3, o verso 4, Jonas não era um cara covarde. Né? Ele cria na misericórdia de Deus. Ele sabia que se ele fosse lá, Deus ia perdoar aquela nação. Tá? Então Deus utiliza um método tão delicado e do milagre também para o Jonas, aquilo que nós conhecemos, ele planta daquela aboboeira para nos ensinar, não só para nos ensinar, ensinou a Jonas também sobre a soberania. Ele mostra que ele é um Deus justo e a sua justiça é eterna, que ele nasce ali, mas logo em seguida morre, que Deus olha para aqueles povos como com ar de graça, com ar de misericórdia. Né? Então, aquela questão que Jonas é covarde não é verdade. Jonas ele sabia que aquela nação era uma nação perversa. Né? Era uma nação que eles se orgulhavam de oprimir as pessoas, não por opressão, mas eles se orgulhavam do seguinte: quando eles conquistavam o povo, eles pilhavam a cidade, ok? E eles davam de despojo aos soldados o direito de violentar todas as mulheres, matar as crianças do sexo masculino, tá? E o pouco que ficava, ou eles castravam os jovens, os assírios tinham essa crueldade, eles castravam os jovens. Quando eles não castravam os jovens, eles davam duas opções para ele: ou nós castramos você, ou nós te furamos um olho. Então, eles eram um povo muito perverso. E agora Deus falava para Jonas, falava lá que Deus vai poupar esse povo, né? Aí Jonas ficava: mas não está certo isso aí, esse povo cruel desse jeito. Então, violentavam, matavam as crianças para que não formasse exército daquele povo, destruíam a cidade. Então, olha o requinte de perversidade que tinha esse povo. Então, Jonas fala assim: olha, Jonas era que nem eu e você, que esse povo morra. Jonas não era covarde. Era como se Deus falasse para você hoje assim: eu quero que você vá lá no Estado Islâmico, tá? E você diz para eles que a maldade deles já tem chegado às minhas narinas, tem chegado aos meus olhos, e eu estou indignado com eles. E diga para eles se arrependerem, que se eles não se arrepender, eu vou destruir eles. E Jonas falou assim: sabe uma coisa? Deixa que Deus destrua esse povo o mais rápido possível, né? Só que Deus traz essa profecia para Jonas. Esse povo, nós conhecemos, esse povo se arrepende, esse povo faz jejum e tal. Só que eles voltam a pecar de novo, e depois da profecia de Jonas, 250 anos depois da profecia de Jonas, Nínive é destruído, é desolado e acaba com o império desse povo. As antigas autoridades judaicas presumem ser Jonas filho da viúva de Sarepte, que o profeta Elias ressuscitou. Não há assim um dado muito concreto, né? Mas lá em 1 Reis 17, 24, alguns estudiosos às vezes acreditam que o Jonas pode ser o filho daquela viúva, que o Elias ressuscitou, que o profeta ora, que ressuscita, e ele inicia um trabalho ali no ministério contra eles, ok? Eles fazem esse apanhado porque a pequena cidade de Jafsa
aproximadamente nas proximidades hoje ali de Tel Aviv, em Israel, é a antiga cidade de Jope. Então, ali que se encontra o porto, aonde teve a partida do navio que levou o Jonas, que levaria o Jonas, né, a Tarso. Então, eles fazem essa mapeamento, esses dados históricos, mas nós não temos assim uma confirmação exata em relação a essa questão, se era mesmo filho da viúva ou se não era. Mas nós sabemos que ele era filho, ele era um profeta de Deus, ok? Logo em seguida nós vamos ter um profeta conhecido como profeta Miqueias. O nome Miqueias quer dizer, quem é como Jeová? Olha que nome bonito, quem é como Jeová? Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías. Iniciou seu ministério novinho. Miqueias inicia o seu ministério aos 18 anos, depois das profecias de Isaías. O livro de Miqueias ele tem uma beleza poética, né? Assim como Isaías. Então, é considerado um Miqueias, é considerado um Isaías abreviado, ok? Então, o Miqueias ele tem um teor legal, que é um teor poético, né? O conteúdo do livro de Miqueias é a profecia local do nascimento de Jesus, que nós encontramos ali no capítulo 5, no verso 2. Miqueias fala do nascimento, do local do nascimento de Jesus. Miqueias, as profecias sobre também a destruição de Jerusalém, no capítulo 3 ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Algo muito gostoso de Miqueias ele tem uma mensagem sobre a glória futura de Jerusalém, lá no capítulo 4, tá? Da glória futura de Jerusalém, tá? Uma bela definição sobre também a religião, tá? No capítulo 6, do 6 a 8, ele diz assim: ele te declara ao homem o que é bom e o que é o Senhor teu Deus, que é de ti senão, que pratiques a justiça, ames a beneficência, andes humildemente com o teu Deus. Tá? Então, o Miqueias ele traz esse lado religioso, um lado dizendo assim: olha, a religião e o que Deus quer do coração de vocês é que vocês amem a justiça, pratiquem a justiça, amem as pessoas, ame o seu próximo, tá? Seja bom. Olha que interessante o lado desse profeta. Você pode ler lá no capítulo 6, do 6 ao 8. O profeta também ele é citado em três ocasiões. Ele é citado em Jeremias capítulo 26, 18, pelos anciões em defesa do profeta Jeremias, né? E ele é citado também em Mateus 2, do verso 5 a 6, na chegada dos magos de Jerusalém. Miqueias já faz essa referência. E ele é citado por Jesus em Mateus 10, Mateus 10, verso 35 e verso 36. Ok? Já vamos falar mais um pouquinho sobre Miqueias.